E aí, turma? Parecendo, né? Tá, sim. Ok. Então, estamos chegando quase no final. São 13 leis, né, da apometria. Nós estamos na 10ª, que é a lei de dissociação do espaço-tempo. E que simplesmente alguns chamam de lei da projeção temporal, da projeção ao futuro. O áudio tá legal aí, turma? Ou tá saindo algum eco? Não, tá Não, ótimo aqui, tá tá ótimo. Tá ótimo. ótimo. Ok. Tá bom. Então, vimos lá na nona lei que se usa também a regressão, o acesso às memórias, aos arquivos na memória do manifestante, né, do consulente ou do espírito, através de comandos, fazendo a regressão e encontro com o passado com o propósito de autoconhecimento, de conscientização da entidade. Da mesma forma, é possível fazer com que a entidade, né, o manifestante, vá ao futuro para que ele possa ver em sua tela mental o que, é que pode acontecer se ele continuar pelos caminhos escusos. Enunciado. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob comando de pulsos magnéticos, ele sofre um salto quântico caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e específico kármico, KM, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a carga KM de que é portador. Nós vamos ver aí o que é que o Lacerda quis dizer com esse KM. Vai ficar bem explicado, né? O enunciado da lei da dissociação do espaço-tempo descreve como podemos colocar artificial e momentaneamente um espírito no futuro. Esse futuro ao qual a lei se refere é uma projeção de eventos sintonizados a um espírito que poderão ou não realizar. Então, desde já, fique claro, não é uma fatalidade. Essa possibilidade de acessar o futuro e ver o que possivelmente pode, tá redundante, né? Mas o que possivelmente virá a acontecer, isso é, isso tem um fundamento científico e nem foi estudado por Kardec. Que é que diz lá em O Livro dos Espíritos. Pode o futuro ser revelado a um homem? Em princípio, em resposta, né? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. E na pergunta 870, que é que ele que é que diz? Mas se convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes. Resposta: permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução da coisa, em vez de estorvar. Só um instante. Obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se lhe não fosse feita a revelação. Deixa eu só autorizar a entrada aqui de alguém. O mestre Lobo. Ele... Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, fundamento dessa técnica
de levar o espírito até o futuro, é esse mesmo que explica os espíritos, que explicam os espíritos a Kardec, né? De ele conhecendo o futuro, ele possa agir de maneira diferente. Ele possa mudar de rumo, ele possa tomar uma decisão para evitar que aquilo não aconteça. E aí o Norberto Peixoto, né, no livro dele de Apometria e os Orixás e as Linhas de Umbanda, ele diz que em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem ser necessário levar espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou do futuro, a fim de esclarecê-los. Acontece também de irmãos revoltados e vibrados no ódio, para porem um fim nessa caminhada de destruição, serem levados ao futuro para ver como ficará seu perispírito se continuarem indo contra as leis maiores. O desencarnado é levado num salto quântico ao futuro, onde a carga kármica a resgatar ficará acumulada toda ela de uma só vez sobre o espírito, passando uma sensação de horrível opressão. Então, como é esse mecanismo? Como é que funciona? É feito um comando e vai levando a pessoa a ou o espírito, né, a um futuro próximo ou remoto, para que ele possa ver as consequências dos seus atos, que é, naquele momento, a carga de tudo, toda a carga negativa kármica que ele amealhou até aquele momento. Tudo que ele fez de ruim e que não pôde resgatar, tudo que ele fez de ruim e que não, digamos, não pagou, digamos assim, né? Para vocês entenderem. Porque a gente sabe que karma é resgate, é expiação. Então, tudo que estava acumulado e que deveria ser diluído ao longo de encarnações à frente, né, é revelado para ele como é que esse espírito ou essa entidade ficaria naquele momento. E aí, voltando lá para o enunciado, né, o que o Lacerda chama de Caíme, né, que é o peso específico do karma do indivíduo, isto é, a energia kármica negativa de que está carregado, constitui a massa kármica a resgatar de uma determinada pessoa, por ser assim individual, consideramos-la em específica. O fator M indica a massa maléfica desarmônica. Então, nós temos uma história, né, de uma trajetória como espírito, como princípio inteligente. Passamos pelos diversos reinos até adquirir a forma humana, né? E sermos dotados de livre-arbítrio. E aí sabemos que estamos todos nós, sem exceção, toda criatura, sujeita às leis da vida, entre as quais que é a lei da justiça, e que dá a cada um conforme as suas obras, né? Então, se a pessoa vai plantando coisas ruins ao longo de sua trajetória, isso aí um dia vai ter que retornar, e aí que vai formando o que ele chama de essa energia kármica negativa, e com um peso específico de cada um. E que a gente sabe também que a gente pode, aos poucos, diminuir essa carga negativa, né? Pela prática do bem, pela mudança interior de posturas, de padrões mentais, emocionais, que gradativamente a gente vai
diluindo, aprendendo, então a lei ela retorna de forma mais branda. E dizem até alguns que podem até não nem se manifestar para determinado aspecto. Diga, Fábio. Me parece que essa formulação, assim, aqui fazendo uma analogia, ela vale também para quando a gente desencarnar, né? Sim, sim. E a gente Ela não é só para o encarnado, não. específica de acordo com o nosso peso kármico, na verdade. Isso. Ele se refere à individualidade aí. Sim. A individualidade é a soma de tudo que você foi, as diversas personalidades que você teve em encarnações diferentes, né, as formas que você assumiu entre vidas, tudo. Né, porque, na verdade, são somente aspectos, né? A questão de estar encarnado ou não. Né? Aliás, o nosso estado verdadeiro é o espiritual. Né? O nosso estado real, né? Nós primeiros, antes de sermos corporificados, né? Nós vimos num plano extrafísico. E dentro do espiritismo se ensina, né, que se todo o mundo material for destruído, né, o espiritual remanesce, que seria a vida verdadeira. Deixa eu autorizar mais alguém aqui, só um instante. Boa noite, Ilon. Seja bem-vindo. Então, aí, Fábio, mas qual era a sua dúvida aí? Não. Assim, é só os termos que ele utiliza, tá vendo? Uhum. Assim, massa maléfica desarmônica. É um negócio aí que é a nossa sombra, né? Sim. Situações de expiação, né, penso eu? Muitas vezes de sofrimento, porque a pessoa violou, né? Violou uma lei. Então, a própria lei ela se incumbe de fazer o reajuste, que não seria bem um castigo, né? Mas uma medida pedagógica, E assim, André, Medida corretiva mesmo. corretiva. porque se a gente pensar na lei física, né, de Lavoisier, da reação, ação e reação, né, em qual força, em sentido contrário, é o que a gente está falando aqui. Se eu pratico uma ação, ela vai voltar para mim. Sim, Se eu for uma ação, vamos chamar assim, negativa, no sentido de estar fazendo mal intencionalmente a alguém, ela voltará, sim. logicamente, no mesmo sentido oposto. Tá vendo? E é isso, talvez, que ele esteja chamando desse M, na verdade, né? Então, assim, é isso que eu digo, assim, é como se eu estivesse condenando alguém aqui, não é? Ou pegando alguém como se fosse um condenado, não é? É isso que eu estou sentindo, assim, esse peso muito forte, tá entendendo? E, na verdade, é um camarada igual a gente, só que com menos conhecimento, com menos clareza e tudo mais. Aqui, eu não sei se é bem isso, assim, quer dizer, ou talvez ele seja num grau de desconhecimento muito grande, na verdade, tá vendo? Assim, um grau de egoísmo ainda muito grande, né? Que possa levar a isso, assim. Agora, isso que eu digo, assim, eu fico, assim, admirado com o teor das palavras que ele vai colocando como se fosse Mas é assim, Fábio, o que a gente tem que considerar é o seguinte: primeiro, que ele teve uma formação espírita, né? E como espírita, a gente sabe que o espiritismo tem uma carga cristã muito forte. Sim. Kardec foi católico, os espíritos que assinaram lá o Prolegômenos, né, ali a introdução do Livro dos Espíritos, são todos eles ocidentais, não são, você não vê espírito oriental ali, né?
Então, eles têm uma linguagem peculiar. E eu acho até um pouco difícil você trazer, né, você passar isso, tentar passar o que ele quis dizer com esse experimento da apometria, no caso da 10ª lei. Certo? E a gente vai ver mais adiante lá, né, alguns autores explicando isso. Ok? Vamos embora, vamos em frente. Lembrando que karma não é uma coisa que é, por si só, negativa. O karma pode ser positivo, né? No sentido de plantar o bem, de estar se melhorando e você colher os bons frutos disso daí. Acontece que, em nossa trajetória, né, a gente tem mais débito do que crédito. Entende? E aí a ação corretiva é necessária. Observamos que um espírito, ao ser dissociado do espaço em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico, à semelhança dos elétrons nos átomos. O afastamento do espaço normal não acontece de maneira progressiva, e sim por saltos, até que consegue instalar-se num espaço do futuro hostil. Espaço frequentemente ocupado por seres horrendos compatíveis com a frequência vibratória do recém-chegado viajante. Lembrando, né, o Lacerda escreve de certa forma que dá a entender que como se fosse uma viagem, um filme de ficção científica, né? Mas não é bem isso. É uma visão que se plasma do futuro, certo? Em que a pessoa ali se vê, ele assiste, ele é um espectador, ele vê acontecendo aqui, naquele momento, o que o futuro está reservado para ele, se ele continuar naquele caminho. Nesses casos de dissociação do espaço-tempo, ocorre fenômeno sobremaneira interessante. Ao acelerar-se o tempo, a carga kármica a resgatar, que normalmente seria distribuída ao longo do tempo, 300 anos, por exemplo, fica acumulada toda ela de uma só vez sobre o espírito. Esta é a causa da sensação de terrível opressão de que começa a se queixar. Deste incômodo, mas momentâneo mal-estar, podemos nos servir, apresentando-as como provas das consequências dos seus atos e de sua repercussão negativa na harmonia cósmica. João Pedro Farias Rodrigues. A energia kármica negativa a que a lei se refere é a energia que a criatura mobilizou indevidamente, acumulou e ainda não transmutou. A energia resultante, podemos assim dizer, será representada pela média dos créditos e dos débitos adquiridos até a encarnação atual. Essa energia, em condições naturais, será distribuída e diluída ao longo de várias encarnações, de acordo com o processo evolutivo da própria criatura. Durante o procedimento resultante da dissociação do espaço-tempo, toda essa energia kármica será momentaneamente trazida para o campo mental da personalidade atual do espírito, que está sujeito ao fenômeno de intervenção a que é submetido. E aí, Fábio, o que você achou agora? Lembrando que ele é da Casa do Jardim, né? É discípulo do... Não sei se era... Eu não sei se ele era conterrâneo, não, mas ele segue a mesma filosofia da Casa do Jardim, que foi fundada pelo Lacerda. Deixa eu falar, depois eu falo. Vai ser bem rápido. Essas definições que aqui estão mais aderentes a tudo aquilo que nós já conhecemos. Enquanto o outro, ele colocou algumas coisas que eu estou aqui matutando. Aceleração do tempo, espaço-tempo, etc. Levar no futuro.
enquanto que, na realidade, você apenas leva para o indivíduo tudo aquilo que ele aprontou em um determinado espaço, e esse peso é que vai levá-lo a se sentir mal, a sentir o problema todo, né? Você condensa tudo aquilo que ele aprontou e joga no peito do voluntário. Olha, cara, você, ao longo dos últimos séculos, você aprontou tudo isso aqui. É como se você estivesse fazendo uma retrospectiva de tudo, na tentativa de acordar o bom senso do elemento, entendeu? E nós, mesmo nós que estamos já batalhando nessa estrada, em alguns momentos nós vamos passar por coisas semelhantes. Haverá momentos onde alguma coisa de nossas vidas passadas nos será apresentada dizendo, olha, tem aqui essa energiazinha que você lá atrás acumulou e agora é o momento de você trabalhar em um tempo aí que vamos ter que discutir. E esse contexto aí tá bem clarinho, enquanto o anterior aí está me batendo um pouquinho aqui para compor a ideia, entendeu? Mas tem um detalhe interessante, né? Sempre essa experiência, ela traz uma carga emocional muito forte, Acho. né? E outra, se a pessoa não, se o operador ele fizer a regressão, porque depois de levar o futuro tem que trazer o presente. Se ele retornar de maneira abrupta, o Vai que é ter que pode problema. acontecer? Diz ele, pode se tornar um ovoide. Com certeza absoluta, isso aí eu tenho certeza. Parabéns, vamos em frente. Fábio, Não, eu creio que o mestre Lobo falou tudo aí, né? Assim, é isso aí. Lacerda, ele tinha um conhecimento de física muito vasto, né? E tem algumas coisas que realmente parar para pensar, né? Tem coisas também que eu não concordo, né? Mas de certa forma, todas aquelas técnicas, aqueles enunciados, eles surtem efeitos práticos, certo? E eficazes. Pode ser que algum fundamento ou outro tenha alguma coisa, né, que ele explique que realmente não seja aquilo, tá? Mas os resultados da prática apométrica é indiscutível. Observamos que, momentaneamente, projetam-se sobre o manifestante, isto é, né, sobre o espírito em tratamento, as vibrações das energias acumuladas pelas personalidades do passado. O seu novo estado vibratório está em sintonia com a faixa espacial para onde foi deslocado artificialmente, foi levado, por assim dizer, ao encontro da colheita sementeira que fez. Aqui também dá a entender, viu, mestre Lobo? Já que ele fala de deslocamento espacial. Ok. Vamos à técnica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e, através de contagem sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo em que se lhe dá ordem para saltar ao futuro. O salto quântico acontece imediatamente e o espírito passa a se ver no novo ambiente, sentindo-lhe a profunda hostilidade. Dá-se o abrupto encontro de toda a massa kármica negativa com grande incômodo para o culpado. O culpado aqui, ele fala no sentido da autoculpa, né? Do espírito que se sente, ou pelo menos em tese, né? Ele se sentiria culpado diante daquela situação em que ele se encontra. Então, veja aí, né? Que é muito simples a técnica, você dá os pulsos e ordena o espírito aí ao futuro. Aí você tem que fazer uma investigação antes para saber se ele deve ir para um futuro daqui a 100 anos. E a gente vai ver depois algumas observações que o Leonardo Moller
fez no curso Master em Apometria, que nem para muito distante você precisa ir, né? A depender da situação, do caso que está sendo ali tratado. Eu nunca apliquei isso lá no, não que eu esteja lembrado, não sei se eu tentei uma vez, né, mas não deu certo. Mas eu não me recordo. Você se recorda, Ilo? Você que está aí presente? Se alguma vez nós fizemos essa prática? O futuro, não. Que eu me Não, recorde, né? não. Eu acho Pois é. que o máximo que a gente já fez foi como se ele fosse vislumbrar o socorro, assim, num plano mais elevado, assim. Uhum. Mas é muito simples. E vocês vão ver os casos, né, em que podem essa técnica ser aplicada. Ô, André, assim, Sim. me parece que a descrição da técnica, ela para mim, assim, ela realmente ela é mais leve do que a descrição que ele faz anteriormente, Os entendeu? fundamentos, o enunciado, né? Do que o enunciado, entendeu? O enunciado, ele tenta colocar ali uma explicação científica, né? Dar um tom científico do fenômeno. Mas Né? é isso que eu noto assim, ao longo, tá entendendo? Além de dar um tom científico, ele quer dar um tom moral à história também, tá entendendo? E é esse tom da moralidade que me incomoda, tá entendendo? É como se eu fosse melhor do que aquele camarada que está ali, tá entendendo? Então, assim, eu não sei se eu sou melhor do que ele, na verdade, tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa questão da moral que ele bota por detrás é o que tem me incomodado nesses enunciados que ele vem tentando explicar, tá entendendo? É como se tivesse um culpado, é como se tivesse uma pessoa sob julgamento, tá entendendo? E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Que é ele que é o próprio juiz dele mesmo. Tá? Exato, Então, concordo plenamente. Parabéns, Fábio. eu acho que é isso aí que está me incomodando, na verdade, né? Mas vamos para frente. Cautelas. Devemos ter muito cuidado com o espírito durante este encontro. Se o desligarmos do médium de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado. Seu corpo sofrerá destruição, transformando-se em ovoide. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo antes retornar lentamente para a época presente. Então, o operador tem que ter essa cautela. Se levou o espírito até o futuro, tem que, para ele vislumbrar o futuro, é necessário retornar ao presente após o procedimento. E isso se faz lentamente. Não é uma coisa abrupta. Senão pode acontecer isso, né, o perispírito dele se deformar. Olha a responsabilidade que esse médium passa a ter. Tá vendo? Sim. Eles chamam para ser. O médium não, o operador, né, que você está falando. O operador sim. Passa a ter, tá vendo? Sim, sim. Um negócio incrível, tá? Vamos para frente, vamos para frente. Vamos para frente. Esse processo é fácil de ser entendido. Isso é continuando o Lacerda, né? Após falar do ovoide. Ao ser projetado para o futuro, o espírito passa a viver em uma nova equação de tempo, de vez que o futuro ainda não foi vivido por ele, mas seu karma negativo, KM, continua a sobrecarregá-lo. Como este KM ainda não foi resgatado, também não foi distribuído ao longo do tempo, fica condensado e acumulado sobre o seu corpo astral, comprimindo-o. Se, de repente, o desligarmos do médium, toda a massa negativa, ainda não espalhada em outras encarnações, precipita-se sobre ele de uma só vez, e ele o reduzido ao ovoide. Críticas? Darlene? Não, essa carga é totalmente energética, então, né? O karma é uma carga totalmente energética.
Perfeito. Entendo que é uma carga energética. Nossa, que a É, gente é fica uma meio coisa que lendo isso assim, né? Que para cientista mesmo, isso aí, para você entender realmente como é que funciona e por que acontece isso. Mas os autores são unânimes em falar que ele pode se reduzir ao void, né, se não houver essa condução apropriada para o eu presente. acho que e aí dá para a gente entender aqueles cuidados que o pessoal lá fica pedindo para os grupos que estavam trabalhando com a apometria ter. Lembra, Vander? Sim. O pessoal estava trabalhando nisso e sem entender, sem perceber tudo que envolve esse trabalho da apometria. E que, às vezes, era tantos que eles não conseguiam dar socorro a todos os grupos que estavam trabalhando. Então, que era de vez em quando eles tinham que sair maluco para poder resgatar, para poder conseguir consertar alguma coisa que alguém fez. E aí dá para a gente ver que realmente você pode se meter em confusão se não tiver certeza e muita segurança do que está fazendo. Né? Não é aquela história, tudo bem que você não vai esperar estar totalmente pronto para começar a trabalhar, mas você tem que saber até onde você vai, que tipo de técnica você vai usar, o que você vai fazer, o que você dá condição de fazer, que você tem condição de fazer, né? Que a equipe tem condição de fazer, às vezes não é nem só você, mas você tem que ver toda a equipe que está com você, o que tem condição de fazer, até onde pode ir. Porque uma técnica dessa funciona bastante, mas tem um risco associado muito grande. Muito bom, Darlene. E a apometria, ninguém pode começar a fazer apometria sem ter o estudo, base, né, e segurança. Um dia tem que começar, né? Mas tem que existir a preparação, o estudo, a base, os fundamentos, e saber realmente o que está fazendo, né, para não fazer a coisa errada. Uhum. A equipe tem que estar bem aderente a todo o contexto, conhecer todas as suas nuances e variáveis, para que possam realmente trabalhar, porque a palavra equipe aí, nesse caso, é preponderante. Se todos não estiverem coesos, infelizmente, vamos ter uma proliferação de produção de ovoides, entre outras coisas, né? Porque E para um você trabalho... tirar o espírito dessa condição, leva muito tempo, né? É uma coisa assim, eu errei, vamos consertar. Não é assim. Não é assim. E o espírito que foi para a forma ovoide, para ele recuperar novamente o corpo dele, vai levar um tempo bem grande, né? Porque ele vai ter que passar Sim. todo aquele processo, todo. Eu fico imaginando o karma de alguém envolvido nisso. Né? Aí é demais. Inclusive, tem um material sobre Santos Dumont, que não chegou a tanto, e todos eles, os que estão envolvidos nesse processo, desde a reencarnação do próprio Santos Dumont, com a confusão do espetáculo. Tem um livro psicografado sobre esse assunto, né? Acho que é Ícaro Redimido, né? Ícaro Redimido, exatamente. É lá que você encontra, isso que nós estamos vendo aqui, lá você vai encontrar na prática como é que eles ocorrem. E André Luiz, um dos livros de André Luiz, ele desce a muitos detalhes sobre esse assunto, sobre o aspecto do ovoide. Vamos em frente. E também, meu irmão, o que o senhor falou aí, sobre a equipe estar coesa, né? Não só a equipe do plano físico, mas também com a equipe do plano espiritual, com os mentores, saber quem são os mentores, quem está participando, qual as habilidades deles, né? Estar sintonizado com eles para pegar as intuições, as inspirações, melhor dizendo, né? E o que eles querem passar. Porque, do outro lado, eles têm uma visão mais ampla do que a nossa. Né? Então, além da base da coesão com a equipe do plano físico, também essa sintonia com a equipe do plano espiritual. Tem que ter uma troca de informações e experiência muito, como é que eles chamam? Aqui, o encarnado chamaria de rente que nem pão quente. Então, rente que nem pão quente. Quer dizer, essa interação tem que estar bem afinada. Caso contrário, só vamos produzir ovoides de tudo quanto é jeito e maneira. Obrigado.
E sobre esses ovoides, Darlene falando aí, né, da dificuldade que é para um ovoide retomar a forma humana. Em um dos livros daquela série que tem Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, e tem aquele outro que eu esqueci o nome primeiro, Legião. Um daqueles livros ali fala que você precisa levar esse ovoide para gestar, né? Não sei se vocês já leram a respeito. E Já também li. os mentores da Casa do Consolador falam que muitos deles eles precisam reencarnar como um animal, Concordo. certo? Quebrando aquele dogma espírita de que não pode voltar para ser animal. Se for ovoide e os mentores da Casa do Consolador estiverem certos, sim. A Sharon fala disso, que muitos animais estão ali, que antes foram humanos, mas se tornaram ovoides e precisavam corporificar como animal para retomar a sua trajetória evolutiva. Se eu não me engano, em um dos livros do próprio Robson, ele chama atenção, Robson ou Filomeno, um dos dois, ele chama atenção que há casos onde os ovoides são levados no próprio plano espiritual, para ser entidades, para ser gestada novamente, para que ele comece a recuperar esse aspecto humanoide, né? Não somente o aspecto humanoide, como como é que eu diria, mentalmente, que lhe permita ser reconduzido a uma reencarnação, não somente como animal, como uma dessas reencarnações que o cara encarna, tem o parto, no parto mesmo ele já retorna para a espiritualidade. E ele vai sendo repassado. E aí, infelizmente, alguns deles, eu andei lendo aqui, casos de que nasceram de forma especial, com formatos estranhos, eu entendi que era caso desse tipo. O ovoide já em um processo um pouco mais avançado, durante a gestação, tomou a conotação de um corpo que o pessoal achava que é ser de outro mundo, de outro planeta, não sei o quê, quando na realidade se tratava de ovoide no seu processo de recuperação. Muito bem. Então, continuando a explicação, né? Explicamos melhor sobre essa parte aí do ovoide. É como se esse espírito possuísse um caminhão de tijolos a ser descarregado ao longo de sucessivas manhãs, mas que tivesse atirada sobre essa carga de uma só vez sobre a sua cabeça por acidente. O esmagamento seria inevitável. É uma analogia que ele faz, né, sobre essa questão de voltar abruptamente para o presente. E a gente sabe que é indiscutível que o espírito diz o espiritismo que o espírito não retroage, né? Que eu acho até discutível. E Ranieri fala, mas o perispírito retrograda, se deforma, né? Então isso aí pode acontecer caso, né, a operação seja mal sucedida. Uma consideração importante que fazemos é que o dirigente fique atento para uma possível degradação do corpo astral do manifestante durante esse tipo de intervenção, em função do aumento súbito da ação telúrica sobre ele combinada com a energia kármica negativa acumulada. Esse aumento repentino da energia kármica no presente intensifica a ação telúrica sobre aquele que se manifesta. Da ação conjunta dessas forças, da energia kármica e da energia telúrica, surgirá uma força resultante que será a responsável pelo salto quântico, ou seja, pela mudança de faixa vibratória em função do aumento súbito da sua própria energia kármica. Então, aqui já o João Pedro já fala na energia telúrica, que é estudada mais especificamente na 11ª lei
da apometria, que é a lei da ação telúrica, em que ela atrai para o centro da Terra, né, pela força da gravidade, os resquícios do perispírito que vai se degradando. Né? Ele vai se deformando, ele vai atraindo para si, e o espírito vai se deformando gradativamente por conta dessa ação telúrica. Fala aí, Mestre Lobo. Bem, turma, só vou passar uma informação muito interessante. Na física tem um experimento onde você starta uma força sobre determinadas condições, bem controlada, é claro, né? Então, essa força faz aquele gráfico assim subindo. Só que ele sobe, chega num momento que ele começa a perder e começa a descer. Só que essa força, dentro dessas características, ela não chega a zero de novo. Ela entra num patamar que é chamado escoamento e fica naquele patamar. É por isso que como é que chama, o ovoide, ele se trava. Ele toma o esforço, sofre toda a ação, mas não consegue voltar a zero para retomar o corpo. Então, ele fica preso nesse espaço para uma nova tentativa e assim por diante. É muito interessante. Eu vou ver se eu resgato esse gráfico para vocês. Muito interessante esse processo. Gostei. Bacana, viu? Esse exemplo aí do senhor. Quando utilizar? Essa técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados visando a esclarecê-los. Diz José Lacerda de Azevedo, né, o sistematizador da apometria. Esta lei é importante porque nela se baseia uma técnica para tratamento de obsessores simples, mas renitentes. Então, aqui, ele diz que é só em desencarnados. Porém, no curso Master em Apometria, nos é ensinado que também pode ser aplicado em desencarnados desdobrados, em que eles são acoplados Encarnado, desdobrado, não? Encarnados, correção. Se eu troquei as palavras. Encarnados desdobrados. Eu estava aqui tentando visualizar como que era um desencarnado desdobrado. Como é que ele... Não, o que ele assistindo as gravações aí, tem coisa aí que eu falei que eu troquei as palavras que não era coisa que eu queria falar. Rapidinho, André. Ô, Darlene, André Luiz, quando foi visitar a mãe dele, foi desdobrado. Cuidado, hein? Ah, tá, desdobrado em corpo mental, tá verdade, Lu. Perfeito. E também se aplica em obsessores simples, né? E quando segundo os ensinamentos lá do Master, em apometria, que é o consulente encarnado, desdobrado, ele é acoplado no médium. Né? E penso que isso aí já é minha opinião. Né? Não há como você imaginar ele reduzido ao ovoide, né? Desdobrado. Concorda, Mestre Lobo? Concordo. O grupo se utiliza desse momento para passar o ultimato, devendo haver uma mudança imediata no modo de agir no presente para que o futuro não seja tão tenebroso, diz Norberto Peixoto. Essa técnica é utilizada em desencarnados vibrando só na maldade, visando ao esclarecimento. Então, você vai lá, projeta ele lá e dá ultimato para ele, né, para ver se ele muda de postura. A utilização dos procedimentos que foram descritos permite ao dirigente colocar os espíritos renitentes numa posição em que eles próprios poderão fazer uma autoavaliação de sua posição atual diante de uma situação futura que está prestes a se concretizar. Repetimos que esse recurso extremo somente se justifica como um meio para acordar e estimular no manifestante um desejo real para uma mudança de atitude. Nessa situação,
é a consciência da individualidade, mostrando em que direção está indo. Proporcionar essa autoavaliação deve ser o único objetivo para que se utilizem os procedimentos técnicos derivados da lei que estamos discutindo. Então, Fábio, só esclarecendo que o operador não pode fazer nenhum tipo de julgamento quando ele aplica. Isso aqui, o operador, ele é só um facilitador que leva o espírito para fazer essa autoavaliação, essa reflexão e a necessidade de mudar. Não há julgamentos, né? Na prática não há, definitivamente. Se alguém fizer, isso não é da apometria. Recomendação de julgamentos. Né? Que eu acho até um absurdo, né? Que é recomendar julgar. Isso é coisa mais de falha humana mesmo, né? Da pessoa que, por vaidade, orgulho, arrogância, quer julgar o seu próximo como se não tivesse nenhum tipo de defeito, ou de falhas, ou de sombras, né, para cuidar. Aí, trouxe aqui o que foi que eu achei importante no curso Master em Apometria sobre esse tópico, né, da 10ª lei. É possível levar o consulente encarnado desdobrado para o futuro, a fim de que possa enfrentar as consequências das suas escolhas. Foi o que eu disse, né? Lacerda fala somente em desencarnado, mas o encarnado desdobrado também pode ser tratado por essa técnica. Esse futuro não precisa ser necessariamente remoto. O momento propício... Oi? Eu estava me... Essa técnica, o efeito disso, essa técnica, lembra muito aquele filme Clique, né? Em que ele vai até o futuro e vivencia. Como também um filme até que vai passar amanhã novamente, é De Repente 30, que a pessoa se vê vivendo o futuro e vivendo todas as escolhas dela, as escolhas que ela fez na vida com determinadas consequências, e aí tem a oportunidade de voltar para o mundo presente, se lembrando daquilo que ela viveu, como se fosse um sonho, como se fosse um... É como se fosse um sonho, né? Porque no filme Clique, o cara ele acorda aí na cama, lá naquela loja novamente, depois que ele viveu toda a história dele, acelerando, pulando os momentos que ele achava ruim, desagradável, que ele não conseguia viver. E aí ele passou uma vida toda sem sentido, perdeu tudo que ele mais amava. E aí, depois de tudo que ele viu, ele volta, ele acorda de novo e lembrando das consequências e começa a fazer as coisas de um jeito diferente. É bem legal. Como é o nome? Clique. É muito interessante. É um cara que vai numa loja e ele ganha um controle remoto. Uhum. E aí, com esse controle remoto, ele começa e aí ele descobre, né, que esse controle remoto possibilita ele de pular os momentos desagradáveis da vida dele. E aí ele começa. Só que aí ele não tem, a cada fase que ele acelera, ele não tem conhecimento do que foi que aconteceu. Né? Ele não sabe o que foi que ele viveu. É como se ele passasse aquilo ali meio que dormindo, meio que no piloto automático. Né? Muito interessante. Procura, Vandé, que você vai gostar. Vou procurar. É muito bom. Vai ter também uma outra série que até na Apple TV, eu vi o trailer ontem, também voltada a essas teorias de conta e também de viagens, né, de futuro e passado, chamada A Caixa Preta. A Caixa Preta, não, A Caixa Escura, ou Matéria Escura, não sei. Também fala dessa mesma coisa. Também fala a mesma coisa. São várias, não é, dimensões paralelas que a pessoa também visita mesmo, né? O passado e o futuro. É bem interessante. É bem interessante. Ainda vai estrear ainda, com cunho científico também. Bacana. É. Ponto B. Esse futuro não precisa ser necessariamente remoto.
O momento propício para a persuasão pode ser na presente encarnação do consulente, ainda no corpo físico. No caso, a consulente foi projetada para alguns poucos anos antes do desencarne, em estado lastimável de saúde, no qual sequer, escrevi até errado aqui, no qual sequer conseguia falar. Se essa tentativa fosse ineficaz, seria possível levá-la para outras fases mais adiante. Então, isso foi caso real, filmado no curso Mais Tempometria, em um dos bônus, em que se trata a consulente desdobrada, faz o acoplamento na médium e essa consulente é levada para o futuro naquela mesma encarnação, poucos anos antes de desencarnar. E ela se vê num leito, muda, não tinha forças para conversar, né? E foi exitoso, né? E aí o Leonardo fala, né? Porque a apometria também é tentativa, né? Se ali, naquele momento, naquele tempo que o consulente foi levado, né? Não conseguisse um clima para que ela mudasse, para que ela refletisse, né? Poderia tentar mais adiante em outras encarnações ou no período entre vidas. Eu anotei lá que não se dispensa o auxílio da equipe espiritual quando faz essa técnica. E a outra observação é: para um espírito amplamente empedernido, consciente e convicto da maldade, como um mago negro, por exemplo, dificilmente será um recurso que ajuda, a não ser numa fase mais adiantada do atendimento. Mas, para o trato de espíritos comuns, não especializados, esse recurso é muito útil e rico. Esse foi um comentário do Leonardo Moura. Talvez, se ele for um espírito perito, um mago negro, né, um espírito especializado, então pode ser que essa técnica não seja eficaz. É possível congelar as cenas para que elas fiquem vívidas e possa o espírito sentir com mais veemência as sensações daquele momento com objetivo pedagógico. Veja bem, Tom, esse congelamento pode acontecer tanto na técnica de regressão como na de projeção ao futuro. O operador dá o comando para que aquela imagem pare e que a pessoa possa observar com mais intensidade naquele momento. E ela possa, então, fazer essa autoavaliação que se espera. Tá? Então, esse congelamento, que nem o Lacerda, nem o João Pedro fala, né? Outros autores devem falar isso, né? Ainda não vi ainda. O Norberto também eu não vi ainda, até onde eu li. Mas ele explica e exemplifica lá, tudo filmado, né? Ele dá o comando para congelar a cena e o consulente para e fica diante daquela cena. Então, pela prática do grupo lá do pessoal da clínica holística, Joseph Leber, né, onde o pessoal do Robson Pinheiro pratica a apometria, é possível, sim, fazer esse congelamento quando o espírito ele for deslocado no tempo.
Após o congelamento da cena, as sensações daquele futuro perduram por um pouco no corpo espiritual. Se as condições do caso permitir, inicia-se o diálogo ali mesmo e somente em seguida faz a regressão ao presente. Do contrário, faz a regressão ao presente quando o espírito apresenta uma leve melhora e somente aí se começa o diálogo. Então, é um ponto sobre o momento de você, o operador, como facilitador, assistir aquela pessoa para que ela faça a reflexão de si e tome um novo rumo de sua vida. Qual é o melhor momento? Aí vai depender do caso. Se aquelas emoções foram intensas de tal modo que a pessoa não tem como se expressar, então não há como você dialogar naquele momento. É necessário retornar ao presente, esperar a pessoa se acalmar mais um pouco, e aí sim, somente aí, você iniciar o diálogo. Nesse caso do Master Apometria, a consulente, como já dito, né, ela não conseguia falar. Então, tossia muito, aliás, se vendo ali no leito de um hospital. Diga, Darlene. Essa técnica lembra muito a técnica também de regressão de memória, né? A técnica de regressão que é feita, né? Só que a de regressão ela é feita, vai sempre para o passado, né? E já essa aqui você pode levar para o passado para o futuro, nessa de tempo, se eu não estou enganada, né, Vanderlei? Correto. A meu ver, a única diferença é que para que qual é o tempo que você está trabalhando aí? É no passado ou no futuro? Entende? E as duas formas são muito válidas. Sim. Né? No sentido de levar o manifestante a ter um confronto consigo mesmo. Aqui o interessante é que a equipe espiritual vai estar bem presente, né? Então ela só vai recordar aquilo que realmente for necessário para o esclarecimento do espírito, né? Não é. E a de regressão, a pessoa pode acabar indo para outras fases da vida, para outros lugares, que nem sempre pode ser exitoso, né? E conveniente que a pessoa vá. Exato, porque aí se não for possível se o operador começou uma operação levando ao passado, né, e não consegue ter êxito, ele tem que buscar outras formas. Aí, no caso, vamos tentar levar ao futuro. É assim, não tem fórmula na apometria de você estar acertando. É tentativa. Usou uma técnica, deu certo, ótimo. Não deu certo, tenta outra. Não deu certo, mais outra. Tem uma técnica muito boa que eu gostava de usar, né, que surtiu efeito na maioria das vezes, mas teve uma que não deu certo, que foi de spin. Técnica de spin, que eu comentei com o meu irmão Lobo outro dia aí, né, que é uma das que a apometria tem as leis, os enunciados que traz as principais técnicas, né, e tem um conjunto de outras técnicas que são aplicadas, somando, né, a essas outras aí que fazem parte, que são divulgadas nas leis da apometria. Lá o rapaz lá, o Pedro de Niterói, ele usa muito quando ele quer prender o espírito, a pirâmide com inversores de spins. Ele constrói a pirâmide, bota em pirâmide com inversores de spins, para poder prender o espírito e encaminhar para tratamento no mundo espiritual. E eu gostaria de saber como é essa pirâmide com inversor de spin. Não, e ele dá cores às pirâmides, geralmente é pirâmide vermelha com inversores de espinhos. Isso aí eu tenho que estudar mais até para entender, né, o que está acontecendo. Tem que ter uma base de física, entender o que é spin. Né? Para você inverter o spin.
Mas vamos lá, turma. Essa parte do diálogo aí ficou claro, né, do momento, que, né, a gente tem que ver qual é o momento, né, mais adequado, né, para estar conversando, né, com o manifestante ali, o consulente, com o espírito que está sendo tratado. Você está falando, eu estou me lembrando, porque quando eu fiz o curso e o tratamento na terapia reencarnacionista, tem esse momento de diálogo, né, com o consulente, e é geralmente num sentido de fazê-lo perceber aquelas consequências, mas por ele mesmo, né? A pessoa que está, o terapeuta, o operador, ele não pode levá-lo a ter aquela conclusão. Ele pode ir aí, o que você está percebendo, sim, como é que você traz isso para... Como é que você vê isso na sua vida atual, se isso está... Vai fazendo com que o espírito raciocine em cima daquilo que ele está vendo e está vivendo, vivenciando. Porque quando você faz a regressão, você vivencia mesmo aqueles momentos, né? E essa terapia da reencarnação, psicoterapia reencarnacionista é muito interessante, porque a gente recebe muita mensagem do mentor espiritual, porque é ele que está presente ali também conduzindo conduzindo a sua terapia. É muito interessante. Me ajudou bastante a tomar umas decisões que foram, assim, divisores de água para mim, de mudanças de situação. E essa forma de trabalhar, Darlene, que você falou aí, do terapeuta, é justamente a forma ideal de trabalhar na apometria, nesse diálogo, né? Não é você dar a resposta, não é você convencer, e nem muito menos empurrar a doutrina, né? Você simplesmente atuar ali como um facilitador para que ele próprio chegue às conclusões. Turma, eu sei que tem muita coisa aí, né? Mas espero que isso aqui não é um curso. Sei que muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas surgiram, né? Certamente. É necessário realmente estudo. O Fábio mesmo parece que... Hein, Fábio? Não, assim, porque eu acho que a gente está no momento, chegando no finalzinho do curso, e talvez tenha que se recordar do início, tá entendendo? Assim, porque o que é que estou querendo falar, na verdade, assim? Porque me parece que essa questão da apometria ela está dentro de uma sessão de... Como é que está o nome, Lobo? Como é que é? Uma sessão de quê que a gente faz aí? De desobsessão, Não. não é? Aí você está dentro de uma sessão de desobsessão que você começa a utilizar algumas técnicas. Agora, antes de você começar a utilizar as técnicas, me parece que você tem que estar dominando o processo da desobsessão, na verdade, tá vendo? Assim, porque me parece que é uma coisa mais prévia. E assim, é isso que eu fico na dúvida, tá entendendo, André? Assim, porque me parece que essa questão da desobsessão é uma questão feita por médiuns, né? Médiuns aí psicofônicos, médicos clarividentes, né? Médiuns que tenham um certo domínio do que está acontecendo naquela realidade, tá entendendo? Porque, por exemplo, eu chegar dentro de uma sessão de desobsessão, eu não vou enxergar nada, não vou entender nada, né? Eu vou ficar ali paradão vendo o camarada falar um bocado de coisa. Nem convencer o camarada, eu sei convencer, tá entendendo? Nem conversar com ele, eu sei conversar, tá entendendo? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, talvez a gente tem que voltar para esse início aí, para poder entender, voltar entendendo o que é esse final, né? Eu não sei assim, porque assim, eu fico ouvindo essas leis e me parece que é uma coisa assim que é de uma pessoa que quer comandar uma coisa que ele não tem um domínio, tá entendendo? Assim, no sentido de eu não enxergo o que está se passando do outro lado, eu não entendo o que está se passando do outro lado, e, ao mesmo tempo, eu quero conduzir aquilo que é do outro lado nesse lado.
Né? Então, assim, cheguei a essa figura de linguagem, que eu não sei se eu estou bem certo também, entendeu? É interessante você falar, Fábio. Eu assisti uma sessão de apometria, né, conduzida pelo Léo e pela equipe dele lá, né, que, inclusive o Robson participando também, foi muito interessante. E a gente, como alunos lá do curso de Master em Apometria, assistindo, né, todo mundo, a gente era a questão energética. E eles pediam para que a gente não fechasse os olhos, ficasse de olhos abertos, para que a gente não desdobrasse, na verdade, né, para que a gente ficasse assistindo. E é muito interessante, porque lá os médios todos em volta, todo mundo de olho aberto. É interessante que eles trabalham de olho aberto. E à medida que eles descreviam, era como se a gente conseguisse não estar enxergando eles, mas estar enxergando o que estava se passando. Você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, que está sendo descrito, e, na verdade, assim, quem está conduzindo é municiado pela equipe. A equipe vai dizendo para ele o que está acontecendo no astral, e ele, com certeza, a intuição dele, a sintonia dele, vai fazer com que ele também é como se ele estivesse enxergando. E aí dá segurança a ele para agir. Nessa sessão lá, foi preso um nazista, que incorporou em Robson. Robson é que foi incorporou esse nazista foi preso e entregue para os guardiões. E você vê, eu não sei te explicar como é, mas é como se na sua cabeça aquelas cenas tivessem ali, a história vai sendo dita. Como você lê um livro e na sua mente você vai fazendo as imagens, tudo, é a mesma coisa. A sensação é essa, que alguém está fazendo aquela leitura ali em voz alta e tudo, e que na sua mente a coisa vai. É muito interessante. E aí você vê a segurança de um bom operador, né, que já tem traquejo e tudo e faz. E Léo também não vê, ele não é clarividente, né? E ele conduziu assim maravilhosamente, tendo muita segurança no que estava sendo feito. Para a gente que não vê, não ouve, dá essa insegurança, né? Se você, de repente, a gente fica... Eu, num lugar desse, não vou saber o que fazer, porque eu não vou estar vendo, como é que eu vou ter certeza? Então, essas dúvidas passam muito pela cabeça da gente, né? Mas para o cara que já está limbado, que já está ali na frente, que já está fazendo como operador e tudo, ele, com certeza, é como se ele estivesse enxergando também. Então, vai ser uma coisa para a gente experimentar, na verdade, né? Isso você está falando, né? Assistir me deu essa certeza, né? Me deu essa segurança de que sim, quando chegar o momento que você desenvolveu as técnicas, se estudou, se instrumentalizou, a ajuda vem também, né? Do lado de lá, né? A gente vai lembrar que é uma equipe dos dois lados, né? Você também vai estar ali com alguém bem perto do operador, intuindo ele, né? Com a sintonia bem, bem fina, para que o operador perceba também o que está acontecendo, independente de ver ou não. Me lembra aquele filme, né, Tico, que a gente estava falando, né? Toda a luz que não podemos ver. Incrível esse filme. Podemos ver. Muito lindo. Se vocês puderem, assistam. E o pai diz para a menina, seus dedos são como os olhos. São os olhos, Você vai ter vantagem sobre quem enxerga, que só tem 2, né? Você vai ter 10, né? Que você vai perceber o mundo através dos dedos. Então, assim, eu acho que o operador percebe o que está acontecendo através de todo o corpo, todos os corpos sutis dele, que não os olhos, né, físicos, não, ele vai estar enxergando tudo. Com outras habilidades, que não essas físicas, que a gente confia tanto, né? A gente confia muito no que a gente vê, quer ver, a gente pode... E como a gente falou, nem lembro mais onde foi, em que aula foi, que a gente pode se enganar muito com a questão da visão. Achar que esse é o melhor dom de mediunidade, acho que foi no curso de mediunidade, e que, na verdade, a gente se engana. Pode ser enganado. Aliás, não, foi na aula de Tânia, né?
da quinta-feira passada. Quinta-feira passada foi. A gente pode se enganar muito com a questão da visão, né? Então, os outros sentidos mediúnicos que a gente tem podem ser muito mais eficientes. Uhum. Beleza. Lembrando, Fábio, que a apometria não se aplica só em desobsessão. A apometria é uma ferramenta que você pode aplicar também em terapias holísticas, integrativas, tratar o duplo etérico e também o corpo astral. Agora, realmente, quando você tem uma equipe que é clarividente, né, que tem a visão, o que tem a clara audiência na intuição com os mentores, aí faz toda a diferença, né? Mas é possível, sim, trabalhar sem um médio de psicofonia, né, ou incorporação. Lembrando também que é algo relativamente novo, e daí assusta muito, né? Mas eu penso que é o futuro, a apometria aplicada nas desobsessões, nas terapias integrativas, devido à sua riqueza e, né, o amplo conhecimento que ela traz, né, as ferramentas que nos podem ser úteis. Beleza, turminha? Alguém queria fazer alguma consideração? Então podemos finalizar com a prece. Mestre Lobo. Fazer a prece. Ok, filhos, vamos lá. Vamos vibrar juntos. Convido a todos a vibrar juntos nesse momento feliz, onde nós encontramos nossos pequenos passos para a liberdade, porque o conhecimento nos liberta, nos dá ferramentas para melhor trilhar os caminhos da vida. Vamos vibrar juntos na alegria deste contexto, desse conjunto. Agradecendo ao Pai essas oportunidades, evidentemente, agradecendo a dedicação dos queridos mentores que estão conosco, a caridade deles para conosco, nos abrindo os olhos para a visão maior, nos abrindo os passos, os caminhos, para que possamos trilhá-los com um pouco mais de segurança. Vamos agradecer a tanto carinho, a tanto amor dos nossos queridos que nos envolvem nesse instante feliz de reencontro com a verdade. Pai, que a paz seja com todos. Assim seja. Gratidão. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, meus amigos. Até a próxima. Deus abençoe a todos, viu? Gratidão pela presença. Obrigada, Vandré. Obrigado, Vandré. Bom, Boa Ok. noite, minha. Boa noite, noite. gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Aide, cheiro no coração, Aide. Tchau. Tchau, turma. Tchau.